Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor Jesus a você que assiste mais esse vídeo do canal antes tardim do que nunca. Hoje vamos, dia 20 de janeiro de 2018, dando continuação à série Apocalipse. Vamos falar da segunda carta, a carta essa direcionada à igreja em Esmirna. Vamos estar aqui lendo, são aproximadamente quatro versículos, e depois vamos estar dando explicação sobre a igreja, sobre a situação dessa igreja, tá? Para compreender e ficar mais fácil aí se entender as cartas. Lembrando que a gente está falando não só de defeitos das igrejas, mas falando de como você, povo de Deus, igreja do Senhor, se posicionar nos dias atuais. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, na carta direcionada à igreja em Esmirna. E o anjo da igreja em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então vamos lá, primeiramente Esmirna, esse nome Esmirna está relacionado a mirra, que é também um símbolo de morte, porque era usado muito nos preparativos dos corpos que iam ser sepultados, óleo, mirra, que é um aromatizante ali, usado nos cadáveres ali da época. A cidade de Esmirna, ela ficava ali aproximadamente a 56 quilômetros, 55 quilômetros da igreja de Éfeso. É uma região portuária, então é uma de grande vinculação de pessoas. Muitos judeus estavam ali, o que acaba fazendo a situação de alguns cristãos ali serem difícil, por causa da própria posição de alguns judeus mais ortodoxos. Mas aqui no verso primeiro, Deus já vai declarando o seguinte: quem está falando com vocês é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, quem está falando com vocês aqui é aquele que tem domínio de todas as épocas. Embora tenha sido morto, mas ressuscitou o terceiro dia, reviveu. Sabe, o primogênito entre os mortos, aquele que dá esperança que ainda que vocês sejam mortos em meio à perseguição, vocês ressuscitarão e vão viver juntos com o Pai, no lugar que Ele mesmo disse, que eu mesmo disse, o Senhor declarou que nos tinha preparado. Ou seja, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou lhes preparar um lugar. E segue a narrativa aqui em João, conheço as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. Ou seja, devido à grande tribulação, mas Deus está dizendo, aquele que anda entre os castiçados, ele estava onisciente, estava ciente. Nossa, vocês estão sofrendo, mas Deus continua olhando para vocês. Eu sei que vocês estão sofrendo um momento de grande tribulação, que parece que vocês são nada, parece que não tem conquistado nada, mas diz para vocês são ricos. Porque a maior riqueza do homem não está nos seus bens materiais, mas está nas bênçãos espirituais, no relacionamento que vocês têm para com Deus. E eu tenho visto as ofensas, as infâmias, as palavras equivocadas daqueles que se dizem judeus, mas não são. Eles dizem que creem em Deus, mas eu digo para vocês que esses aí não creem. Pelo contrário, eles são templo de Satanás. O que João está declarando aqui? Qual é essa visão que Jesus está declarando aqui por intermédio de João? Ele está dizendo que há pessoas que professavam dizer que eram de Deus,
que criam em Deus, mas eram opositores à fé cristã a tal ponto que eles seguem princípios de Satanás. Eles seguem orientações do diabo. Então eu quero trazer um alerta para mim, para você, através dessa questão, que é a seguinte: por que as pessoas estão tão preocupadas em fazer alianças, né, em nome de uma amizade, em nome de um apelo social? Tem gente que está abandonando a fé em Deus, porque para ele é bênção tardor, e ele vai fazer recorrer a seitas, vai recorrer ao espiritismo, vai fazer obrigações para a entidade, para ter uma ascensão profissional, uma ascensão econômica. Eu quero te lembrar alguma coisa que Jesus mesmo disse, que te vale ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. Você já é conhecedor da palavra, sabe que esse não é o caminho de Deus para a tua vida. E falo também em apelo com respeito ao que você quiser crer, mas eu tenho que te dizer essa verdade. Só há um Deus, um verdadeiro Deus. E ele disse para não adorar imagem alguma e não ter diante de vós outros deuses. Então eu tenho que te falar essa verdade, né? Para que você não fique enganado, achando que essas pequenas vitórias, e eu digo entre aspas, essas vitórias financeiras, momentâneas, temporais, são maiores do que os valores e os princípios de Deus, que são para levar a tua vida para a vida eterna. E continua aqui o texto: nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Ele começa a falar que vai ter situações extremas de dor. A perseguição contra vocês será grande, mas ele ainda fala assim: tereis tribulação de 10 dias, alguns entendem de ser 10 épocas distintas, 10 semanas, ou um período no Neotestamentário, né, do Novo Testamento, de grande perseguição à cidade de Esmina, sabendo que foi uma cidade que foi saqueada, foi incendiada, que um dos bispos de Esmina, né, Policarpo, né, que é um grande mártir da antiguidade, né, salvo engano, ele foi queimado, né, no fogueiro. Então ele diz assim: vocês vão passar por momentos de grande tribulação, mas ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Né? Dentro de uma... Isso pode ser atribuído, né, Tiago capítulo 1, salvo engano, ele fala que dará a coroa ao que vencer. Então, fazendo uma alusão, né, aos desportos gregos, né, os esportes ali, que o vencedor da competição ganhava ali uma coroa de louros. Ou seja, assim, nessa corrida da vida, se você for fiel até o final, se manter firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, a tua recompensa Deus vai te dar uma coroa. E também é contraponto. Deus estava tão atento à situação de Esmirna, tão atento que muitas pessoas estavam abandonando a Deus para uma prática em nome de riquezas, que ele estava falando assim: ali havia uma adoração a deusa chamada Cibele, né, e eles empunhavam nas moedas coroa para fazer alusão a essa deusa. Então Deus falou assim: como se Deus fosse assim, se preocupe com coisas materiais não, eu vou te dar uma coisa que verdadeiramente vale, a verdadeira coroa. Ou seja, o que vale mesmo não é essa vida aqui, não é essa vida, não é esses ganhos pessoais não, mas os ganhos espirituais. Eu dar-te-ei a coroa da vida, aquele que vencer, aquele que for fiel. O verso 11, o verso diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aqui ele mais uma vez enfatiza a ação do Espírito, né, de conscientização que o Espírito Santo nos dá. Mais uma vez validando a palavra de Jesus, ele está dizendo assim: se você for fiel como a igreja de Esmirna, se você, a igreja de Esmirna, apesar de toda a perseguição, se manter fiel a mim, se você não se inclinar aos valores deste mundo, se desviar, ir no rumo das pessoas que dizem que são minhas, mas não são, que dizem que creem em mim, mas são opositoras da minha fé, e na verdade ensinam culturas e valores de Satanás com mentira, engano,
prostituição, avareza. Isso não vem de mim, são coisas do mundo. E o príncipe desse século que comanda essas coisas. Esses são adoradores de Satanás. O meu verdadeiro adorador é fiel até a morte. Eu digo que este não vai provar a segunda morte. Ou seja, ele não vai recair sobre ele a condenação do inferno. Eu quero trazer aqui uma explicação sobre o inferno, que tem muita gente dizendo que o inferno é aqui. Deixa eu dizer uma coisa. O inferno é um lugar que não há esperança. Apesar de todo o sofrimento que você passa aqui, eu entendo que tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas passando por situações pesadas. Eu quero dizer que ainda há esperança. Porque você ainda pode ter um encontro com Jesus, você pode se submeter a Ele, à vontade dEle, à sua palavra, e você vai encontrar e vai poder desfrutar da verdadeira paz, que excede todo o nosso entendimento, que é a paz que Jesus pode nos dar, que pode te dar, assim como Ele me dá. Diferente de inferno, que inferno é a ausência total de esperança. Por que a ausência total de esperança? Porque é a ausência total de Deus. Deus não se encontra lá. Deus não vai se fazer perceptível no inferno. E ali o tormento será eterno. Toda dor, todo choro vai se cessar. É uma promessa que também está em Apocalipse, que toda lágrima será enxugada dos vossos olhos. Mas no inferno não terá chance, será tormento eterno, pranto e ranger de dente constante. Ok? E Deus está dizendo que aquele que se for fiel, aquele que se vencer, ou aquele que ainda que está fazendo uma coisa errada, se voltar para Deus e se tornar agora, querer ser fiel a Ele, entendeu? Há essa possibilidade, essa esperança, você vai estar livre da condenação do inferno. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar para você o quanto Ele é bom. Ele te cerca de cuidados. Ele te dá elementos, condições de você ser fiel a Ele. E quando você é fiel a Ele, Ele te recompensa. Porque Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Eu quero deixar mais uma coisa para você que está acompanhando esse canal. Deixa aí o seu like, a sua crítica, a sua sugestão. Deixa a sua pergunta, que nós estaremos respondendo dentro do nosso limite de conhecimento. O que a gente não souber, a gente vai procurar, ou até mesmo reconhecer que não sabemos. Mas se inscreva no canal aí, né? Deixa sinalizado ali na campainha para você receber as notificações, né? Sendo mais específico, na série Apocalipse, a ideia é que a partir do capítulo 4 nós iremos publicar no Facebook. Então só estará no canal. Então, para você ter acesso, acompanhe a gente no canal aí. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa e toda a sua família. Amém? E graças a Deus.